Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade, mais uma vez, podermos meditar juntos na Palavra de Deus. E eu convido a todos para tirar este momento de reflexão, para meditarmos na Palavra de Deus e que cada um possa ser edificado por ela. Eu convido a todos para lermos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Vamos estar meditando um pouco e esperamos que o Senhor Jesus possa falar em cada coração. O Senhor é aquele que conhece a necessidade de cada um, o que cada um precisa, não apenas o que deseja, que às vezes o que nós queremos não é exatamente o que nós precisamos, mas o Senhor conhece a necessidade e aquilo que nós precisamos aprender, precisamos ouvir e esperamos que o Espírito de Deus possa falar em cada coração. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Se possível, pegue a sua Bíblia e medite conosco. E busque que o Senhor Jesus possa falar contigo. Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Vamos estar meditando e eu convido você para analisar conosco esta passagem. Foque agora a tua atenção, teu coração, os teus pensamentos, foque na palavra de Deus. Essa passagem aqui que o Senhor Jesus conta nos faz pensar e nos leva a entender a eternidade. O Senhor conta a respeito de 2 homens em posições totalmente extremas, diversas, um de cada lado. Um era rico, outro vivia na pobreza, mendigando. Um tinha tudo
outro não tinha nada. Um tinha prazeres, bens, saúde, e outro vivia cheio de chagas, dependendo de ajuda. E diz a palavra do Senhor que os dois morreram. Se nós olharmos para a vida hoje, o que o ser humano quer? Qual dessas duas vidas aqui você escolheria? Ter riqueza, ter saúde, ter bens materiais, viver de forma regalada, esplendidamente, ter posição, status, ser bem-quisto, ser querido na sociedade, ser querido por onde você passa, ou uma pessoa que vive de forma desprezada, que passa por enfermidades, que passa por dificuldades na vida? Qual você escolheria? Olhando simplesmente nos olhos materiais e pensando nesta vida. O ser humano, ele tem a tendência de querer ser, ter, de posições, de conquistas. Isto é inerente ao ser humano no seu natural. E se formos olhar a maioria, ou todos, não, querem uma vida esplêndida. Todos querem viver felicidade, alegria, momentos de prazer. Tanto que se você convidar alguém para um dia de consagração a Deus, de dedicação, são poucos aqueles que aceitam. Convida para uma festa. Vai faltar às vezes espaço. Porque o povo pensa no momento, na alegria, no prazer, naquilo que vai satisfazer a sua carne. Só que se esquece que a vida não consiste apenas no material. E o apóstolo Paulo, escrevendo uma ocasião, ele diz assim: se esperamos em Deus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa vida consiste num caminho em que trilhamos. As nossas atitudes, a nossa postura, as nossas ações serão baseadas no caminho em que nós estamos trilhando. E assim como a própria natureza expressa que há dois extremos, dia e noite, frio e calor, norte e sul, também tem o caminho largo e o caminho estreito. E cada um tem um destino, tem um final. E o final do caminho estreito é a salvação, que a palavra trata aqui como seio de Abraão. E o caminho largo, o final dele é a perdição, que a palavra do Senhor retrata aqui como o inferno. Para onde você quer ir? Então essa pergunta que nós precisamos fazer antes de ser impulsivos nas nossas decisões, nas nossas ações, antes de termos uma visão tão limitada. Precisamos ter uma visão mais ampla e uma postura muito mais racional do que emocional. E a palavra do Senhor nos conta como é depois da morte. O final. E para nós pegarmos um caminho para qualquer lugar, fazendo um paralelo, uma comparação aí com a vida material, primeiro você escolhe para onde você quer ir. Eu desconheço pessoa que pega, eu vou viajar para onde? Eu não sei, vou pegar a estrada e vou para qualquer lugar. Então, geralmente, a pessoa tem um objetivo, tem um destino traçado. Eu quero ir à cidade tal. E se ele quer ir àquela cidade, àquele local, ele precisa ver o caminho que conduz até lá. E ele vai analisar o caminho, a estrada,
para que ele possa chegar no seu destino. E assim na nossa vida espiritual, nós precisamos ter objetivo e saber aonde nós queremos chegar. E eu quero perguntar a você, prezado irmão, amigo, que nos acompanha, que ouve esta palavra: aonde você quer passar a eternidade? Aonde você quer chegar? A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois que desce a sepultura, ou depois que a morte vem, o destino da alma está selado. Vem o juízo. Depois da morte é o juízo. E o juízo é a sentença que você vai receber. De que lado você estará na eternidade. Isso vai depender de que lado você está hoje. Qual é a tua decisão hoje? Quais são as tuas ações hoje? Qual é a tua postura hoje? Porque o Senhor continua chamando aqueles que querem andar no caminho estreito para herdar a vida eterna. Muitos podem dizer que isto é um conto, podem dizer que é apenas uma história para colocar medo, para assustar, mas não é. É um alerta. Porque todas as profecias bíblicas estão se cumprindo. É só olhar as profecias e olhar os acontecimentos. Ora, se parte da Bíblia já se cumpriu, se outra parte está se cumprindo, então isso aqui também vai se cumprir. É uma análise lógica. E diz aqui o texto da palavra de Deus: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu a glória celestial, estando em tormentos. E eu pergunto para você, é isso que você quer para a tua vida? Estar em tormentos? Ou estar no descanso com o Senhor? E olha o estado que ele estava, que ele clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E a palavra de Deus diz: do lago que arde com fogo e enxofre. Ser atormentado a ponto de desejar que pelo menos lhe refrescasse a língua. Porém, a resposta que disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Quantos que acham que para servir a Deus ele precisa ter bonança, ele precisa ter tudo, mas diz a palavra do Senhor que com muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. E diz o apóstolo Paulo que em tudo somos atribulados, mas não desanimados, não derrotados. Então, aquele que quer o Senhor Jesus alertar a isso, que aquele que quer ganhar a sua vida é que perdê-la. Então aquele que está preocupado, está focado na posição, no status material, seja no status eclesiástico, no status diante da sociedade. Quantos que por causa do trabalho ou da empresa ou de posições que ele toma tempo e ele prefere dedicar inteiramente e vive para isso e se afasta de Deus. Porque acha que se ele não tiver uma coletividade, vivendo como o mundo quer, nos prazeres mundanos, ele não vai prosperar, ele não vai ter sucesso na sua vida profissional. Quantos que por questões eclesiásticas, até por posições, ele deixa de viver o evangelho e prefere viver um evangelho mistificado, simplesmente para dizer que tem uma posição eclesiástica. Mas
De que adianta isto se não tiver na obediência íntegra da palavra, se não estiver no caminho estreito, sofrendo as aflições como bom soldado de Cristo? E quantos que querem viver de forma esplêndida? E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Então, se a pessoa está focada, preocupada nas posições, em posição material, em altos cargos profissionais, não é que a pessoa não possa prosperar, Deus pode abençoar, mas o teu coração não pode estar nisso. Quando o teu foco é esse, o teu coração está nisso, você deixa a palavra, você não quer obedecer, prefere a vaidade, prefere o pecado e prefere o lago de fogo, prefere o tormento eterno, automaticamente. Porque querendo ou não, só tem dois caminhos. Ou você está em um, ou você está em outro. E diz aqui ainda a palavra de Deus: e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Quando a morte vem, o lado que você está é o lado que você vai ficar. Não tem como mudar de caminho, não existe penitências, não existe trabalho, não existe nada que aqueles que ficaram possam fazer para mudar o teu status, para mudar a tua posição, para se mudar de lado. A palavra do Senhor aqui é clara. Então, este homem que estava no tormento, que embora sendo israelita, por isso diz pai Abraão, porque todos os israelitas descendem de Abraão, e ele então coloca uma condição e pede: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele conhecia, como a casa do pai também conhecia. Conhecia a lei, conhecia os profetas, conhecia a mensagem. E ele então ora e diz: eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Quantas vezes a palavra de Deus é anunciada e quantos que rejeitam a mensagem? Mas quando estiver no lugar de tormento, não tem como voltar. E aí ele diz aqui: eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para este lugar de tormento. Às vezes a pessoa só acredita quando sente na pele. Porém, não tem como voltar. E diz a palavra do Senhor que a resposta foi: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. A mensagem está aí. Os ensinos estão aí. O evangelho está aí para ser vivido. Está sendo anunciado, proclamado. A pessoa quer ser salvo, ouve o evangelho. Quantas vezes somos até insistentes, ou quantos que permanecem falando, insistindo, mas é a escolha de cada um. Ninguém é obrigado a ser salvo, ninguém é obrigado a estar com Cristo, ninguém é obrigado a estar no seio de Abraão, na glória celestial. É escolha. Mas ainda que a pessoa não queira, se não estiver na obediência, na fidelidade, no caminho estreito, certamente estará no lago de fogo, estará no inferno, no sofrimento eterno. E diz aqui que ele tenta argumentar. Diz: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, não tem como, não existe essa ideia de que a pessoa morre e depois ele volta, e ele pode falar, e ele pode anunciar, e ele pode falar o que está acontecendo, o que está vivendo.
porque a mente é entregue ao esquecimento, diz a palavra do Senhor, e aguarda o arrebatamento e a ressurreição. Aguarda a ressurreição dos mortos, que se dará no dia do arrebatamento. E diz aqui a palavra do Senhor ainda, que a resposta que ele recebeu foi: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pode morto levantar. Quem não tem compromisso com Deus, quem não tem objetivo de salvação, pode levantar alguém da sepultura e ele falar do evangelho, ele não vai crer do mesmo jeito. Esta é a realidade. Mas aquele que deseja a salvação, ele crê na palavra, ele crê nos evangelhos, ele crê na mensagem genuína do Senhor, que é sido pregada segundo a Escritura, viver como diz as Escrituras. Quanto que quer viver segundo ele acha, segundo ele pensa, mas para ser salvo, precisa viver segundo as Escrituras. Precisa ter de fato uma conversão. E aquele que um dia recebeu a mensagem do Senhor, luta para que outros também possam ser alcançados, possa ter o prazer de sentir a glória de Deus, porque durante a nossa caminhada aqui, podemos sentir a presença de Deus, sentir a graça do Senhor, ter comunhão com Deus e poder sentir um pouco da glória que iremos gozar ali na eternidade. E o nosso objetivo é anunciar. E o nosso amado irmão Tiago, escrevendo, capítulo 5, versículo 20 aqui de Tiago, e saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Deus não quer que ninguém se perca. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém vá à perdição. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele disse isso, que o Senhor é longânimo, não querendo que algum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. E nós lutamos para converter o pecador do erro. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O Senhor chama o pecador para a conversão, para o arrependimento, para estar com Ele. Independente da sua vida, independente das suas escolhas, o que você tem feito ou deixado de fazer até aqui, hoje o Senhor te chama para uma nova vida. E se você tomar um propósito com Deus, se você entregar a sua vida por completo ao Senhor, se você abrir a sua vida para que o Senhor Jesus possa entrar, fazer morada no seu coração, no seu entendimento e buscar a palavra de Deus como ela é, a sua alma será salva da morte eterna. E os pecados serão perdoados. Porque no nome do Senhor Jesus Cristo há perdão de pecados. E a pessoa recebe o perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo, que é a salvação preciosa. Nós encontramos isso lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Então, eu convido você, prezado irmão, amigo, a meditar na palavra de Deus, a fazer uma análise, que caminho você está trilhando, de que lado você está, da salvação ou da perdição. Assim como a eternidade com Deus é certa, a perdição também é certa. Assim como a salvação, a glória celestial, ela é real, a perdição também é real. E cada um faz a sua escolha, porque quando a morte vier bater, não tem como fugir, não tem como escapar, não tem como pular de um caminho para outro, de um final para outro final. Simplesmente o caminho que você estiver trilhando, quando chegar o fim, não tem como mudar o destino. Para onde você estiver caminhando é onde você vai chegar. Mas o Senhor Jesus
na sua misericórdia, na sua graça, continua de mãos estendidas, chamando para que as pessoas possam salvar a sua alma. Seja você também alguém que tenha abraçado a mensagem e viva todos os dias, porque a palavra do Senhor nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não basta ser fiel um dia, dois, um mês, um ano, precisamos ser fiel durante toda a nossa trajetória, até o dia que o Senhor nos chamar, porque quando o Senhor chamar, também seremos levados para estar com Cristo para todo sempre. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, continue derramando da sua graça, do seu poder. Vamos estar orando, falando com Deus. E se você, prezado irmão, amigo, que está nos acompanhando, que tem ouvido essa palavra, ainda não tomou um propósito de estar com Cristo, ainda não está no caminho estreito, toma um propósito hoje de estar com o Senhor. Toma um propósito hoje de entregar a sua vida por completo a Deus. E se você já está no caminho estreito, não desista, porque ainda que passe por tribulação, ainda que passe por dificuldade, por enfermidade, independente das circunstâncias, certo é que estaremos na eternidade com o Senhor, aonde não haverá mais dor, nem pranto, aonde não haverá enfermidade, nem a morte existirá. Estaremos eternamente na glória celestial. Está orando, né, a favor do sobrinho do pastor Mário, Luiz Henrique, que está com Covid. Vamos estar orando que o Senhor Jesus possa estar abençoando. Está orando também a favor da Shirley, que é de Sorocaba, que também está com Covid, família. Vamos estar orando que o Senhor Jesus possa estar abençoando. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, podermos estar transmitindo a tua palavra, falando, Senhor, do teu amor, do teu nome. Ó Deus, agora pedimos, estenda as tuas mãos. Abençoa, Senhor, a cada um que tem ouvido a tua palavra. Ó Deus, que os corações possam estar abertos, Senhor, e que o teu Espírito possa iluminar as mentes, tirando, Senhor, a cegueira espiritual, os laços malignos, as dificuldades que tem prendido, abrindo, Senhor, o entendimento e ajudando a cada um para compreender a sua palavra. E aqueles, Senhor, que estão enfermos, ó Deus, pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça, a favor do Luiz Henrique, Senhor, também ali, lembramos do pastor Nivaldo, Senhor, em São José do Rio Preto, ó Deus, pedimos, Senhor, a favor do irmão Marcelo, irmã Tainã, Senhor, dê força, dê graça a eles, Senhor, que estão passando juntos, ó Deus, ali com o Pedro Lucas, nesse momento difícil, acompanhando o Senhor, a enfermidade que tem assolado ali, tem dificultado a vida do Pedro Lucas, mas o Senhor é o dono da vida, ó Deus, e tudo está em tuas mãos. Toma em tuas mãos, Senhor, e dê a tua graça, Senhor, opera na vida do Pedro Lucas. Pedimos a tua misericórdia a favor da irmã Neide, ó Deus, e os demais que têm pedido as orações, a cada um, ó Deus, que tem colocado, Senhor, aqui os seus pedidos, seja através do Facebook, através dos sites, através dos grupos de WhatsApp. Ó Senhor, tenha misericórdia, porque o Senhor conhece cada vida, cada um, Senhor, porque nada é oculto diante dos teus olhos. E agora pedimos, estenda as tuas mãos. Dê-nos, ó Deus, uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada na tua presença. Senhor, guarda, livra de todo mal, dê a tua bênção, Senhor, e ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Bem, que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Quero agradecer a todos que têm participado conosco, que têm estado conosco aí acompanhando, tanto os que têm nos acompanhado no momento, né, da transmissão, o irmão Ricardo, de Novo Horizonte, a Adrian, a irmã Zélia de Guarulhos, né, o Simara, a Valdineia, pastor Mário, ele é solteira, Lourdes, o Marcos Lopes ali, Ribeirão Preto, a Rosana, de Ibitinga, né, a Josélia,
Damiana de Jacareí, Suelen, colega de trabalho, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um, abençoando também os demais que vão estar ouvindo, muitos que não conseguem, conseguem acompanhar no momento da transmissão, mas no decorrer dos dias estão aí ouvindo a mensagem, que o Senhor Jesus possa falar em cada coração, que cada um possa ser abençoado e edificado pela palavra de Deus. E nós nos colocamos à disposição. Se você tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, nós estamos à disposição para sentar contigo e estudar a palavra, não para falar de denominação, de grupo, essas coisas não nos edificam em nada, né? Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o que nos edifica é a palavra. Então, nosso objetivo é falar da palavra de Deus. E se teu objetivo é esse, é conhecer as Escrituras, nós estamos à disposição para sentar contigo e estudar a palavra de Deus, ou através aí das ferramentas das redes sociais, podemos estar enviando estudos e conversando e meditando na palavra do Senhor Jesus. Também convidamos a todos para participar conosco dos nossos cultos, quarta, sábado e domingo. Estamos reunidos aqui na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo, às 19h30, quarta, sábado e domingo, às 19h30, na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, no Jardim Serrano. E neste sábado, nós vamos começar um pouco mais cedo, vamos começar às 19 horas. E teremos conosco, permitindo o Senhor Jesus, pastor Sivaldo, e alguns irmãos ali da cidade de Nova Odessa, que irão estar conosco participando, e o pastor Sivaldo ministrando a palavra de Deus. Participe conosco, todos são convidados para compartilhar das bênçãos do Senhor Jesus. Então, nesse sábado, vamos começar um pouco mais cedo, permitindo o Senhor Jesus, às 19 horas, estaremos dando início no culto. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. Dê uma noite de paz, uma semana de paz, guardado e amparado nas suas santas e poderosas mãos, e permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, transmitindo a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.